Consumidor vai precisar riscar a carne da lista de compras por um bom tempo. O preço daquele tradicional churrasquinho deve permanecer alto nos próximos meses. Mudança na matriz de risco. Santa Catarina tem um novo mapa de contágio do coronavírus. Agora são 10 as regiões consideradas em situação gravíssima. A morte de um bebê por afogamento traz o alerta. Os cuidados com as crianças para evitar acidentes em piscinas, rios e praias. Agora no SBT News. Olá, muito boa noite para você que está com a gente, ligado aqui de todo o estado de Santa Catarina, no SCC SBT. Começamos o SBT News de hoje com uma boa notícia para o combate à pandemia no Brasil. Foram divulgados pelo governo de São Paulo os resultados dos testes de eficácia da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica da China Sinovac. Segundo os dados, a eficácia da vacina está entre 78% a 100% em diferentes pacientes. Olha só o vídeo que foi divulgado há pouco do momento em que a equipe do Butantan ficou sabendo do resultado desse teste de eficácia. Para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, seja porque precisam de assistência médica ou medicação, a eficácia foi 77,96%. Intervalo de confiança 49,15 e superior 90,44. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Que momento, né? Esse vídeo foi divulgado ainda há pouco pelo Butantan, com esse momento que é um momento de conquista para todos nós, né? E ainda sobre esse assunto, e como a gente vem mostrando aqui no SBT News, a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, já vinha dialogando com o Instituto Butantan, inclusive assinou um protocolo de intenções ainda no mês passado para garantir a vacina para a população catarinense. Agora, diante do resultado de eficácia e da mudança anunciada pelo Ministério da Saúde, a instituição voltou a se posicionar e também criticar a indefinição do governo. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde está tomando uma posição de dizendo que agora vai adotar todas as vacinas do Butantan para o Brasil. Fico muito feliz com essa iniciativa. No entanto, a Federação Catarinense dos Municípios deverá ainda continuar outras alternativas. Primeiro, porque o Ministério da Saúde já tinha dito que tinha comprado vacinas do Butantan antes e nenhum contrato havia sido assinado. A medida provisória do Presidente da República permite que se façam compras diretas de laboratórios. O Ministério da Saúde anunciou 2 milhões de doses da AstraZeneca Oxford, que é produzida na Índia, em Pune. Ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde anuncia 2 milhões de doses compradas da Índia, os laboratórios do brasileiros estão indo lá comprar 5 milhões de doses através da iniciativa privada. Nada contra a iniciativa privada, mas nesse momento a vacina tem que ser um bem público para atender os mais necessitados e principalmente a prioridade do Plano Nacional de Imunização ou Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo, que é extremamente organizado. Ainda falando sobre os preparativos para a chegada da vacina contra o coronavírus aqui no estado, na maior cidade catarinense, o poder público já está elaborando estratégias de imunização, ações que devem ser desencadeadas assim que as doses estiverem disponíveis. Quem tem as informações é o repórter David Sacramento. É isso mesmo, Bruna. Nesse momento, a Prefeitura de Joinville já prepara o plano de contingência para definir como serão, então, aplicadas as doses da vacina do novo coronavírus. Assim que estiver pronto, ele será, então, divulgado. A expectativa é que já na semana que vem nós tenhamos acesso a esse plano de contingência. O que está sendo discutido no plano é o planejamento de qual grupo deve receber a vacina primeiro, quanto é que está sendo destinado também para a compra de insumos, a compra de câmaras de conservação das vacinas, que serão fornecidas assim que os imunizantes chegarem ao município. O planejamento da Prefeitura é disponibilizar a vacina para toda a população joinvilense. 112 mil pessoas do grupo de risco devem receber as vacinas que serão enviadas pelo governo federal. A expectativa também é para que a Prefeitura compre a vacina para toda a população que quiser se vacinar, assim que a mesma estiver disponível. Joinville já conta com salas de vacinação, mas, para além disso, o município deve ter também locais mais amplos
veículos para a realização dessa imunização. David Sacramento para o SBT News. Paralelamente a toda essa situação e expectativa pela vacina, a gente chama atenção agora para as últimas mudanças no mapa de risco potencial para o coronavírus aqui em Santa Catarina. A Grande Florianópolis, por exemplo, regrediu e voltou a ser classificada como risco gravíssimo de contágio. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Jéssica Valentini, porque além de mudar as cores do mapa, que é aquela mudança que a gente já tem acompanhado, mudaram também alguns parâmetros com que se avalia aí para poder fazer o mapa funcionar de fato, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Isso mesmo. Atualmente são 16 regiões no mapa, 10 delas estão com risco gravíssimo de contágio na cor vermelha e apenas 6 na cor laranja de risco grave, né? Um nível grave de risco de contágio. A gente vai ver quais são essas regiões, que são o Alto Uruguai Catarinense, o Alto Vale do Itajaí, o Extremo Oeste, Extremo Sul, Laguna e a Serra Catarinense. Em comparação ao último mapa, que foi divulgado dia 30 de dezembro, as regiões de Xanxerê, a Grande Florianópolis, como você disse, o Médio Vale do Itajaí e Oeste tiveram uma piora no quadro e foram reclassificadas como nível gravíssimo, na cor vermelha. E também, como você comentou, teve mudança de parâmetro sim. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, antes todos os leitos de UTI, inclusive aqueles destinados para pessoas que fizeram cirurgias ou outras doenças, eram considerados. E agora, somente os leitos que são destinados para a Covid-19, que fazem parte dessa avaliação para o mapa de risco potencial. Eu aproveito também para atualizar os dados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Nós atualmente temos 18.163 casos ativos da doença, 5.522 pessoas já morreram com a Covid-19, 40 de ontem para hoje. A ocupação dos leitos de UTI em Santa Catarina, com essa nova contagem, está em 79%. O estado já acumula hoje 511.329 casos da doença confirmados aqui desde o início da pandemia. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Jéssica, pelas informações, atualizando aí, portanto, esse cenário aqui em Santa Catarina. Vamos mudar de assunto agora para dar uma notícia bem difícil, viu? Uma criança de 3 anos morreu afogada em uma piscina de plástico em Blumenau, no Vale do Itajaí. Essa tragédia traz de volta um alerta. Olha só. O caso acende o alerta em época de férias de verão. Um menino perdeu a vida na piscina da própria casa. O acidente aconteceu em Blumenau. A criança de 3 anos foi encontrada submersa na piscina plástica pelo pai na noite de terça-feira. O SAMU chegou a fazer atendimento e reverter a parada cardiorrespiratória. O menino foi encaminhado à UTI do Hospital Santo Antônio, mas não resistiu e acabou morrendo na madrugada dessa quarta-feira. Nessa época do ano, os pais precisam estar ainda mais atentos. Esses 3 primos, o Arthur, a Lívia e o Heitor, costumam se divertir na piscina plástica que foi instalada estrategicamente na casa da avó em Itajaí. Que é o único lugar que a gente está indo devido à pandemia, né? Então a gente acaba reunindo os 3 aqui, então montamos por aqui e aqui todo mundo brinca e se diverte junto. A criançada faz a festa. A diversão começa cedo e só acaba quando o sol vai embora. Mas as mamães estão sempre ali, de olho na bagunça dos pequenos, afinal, todo cuidado é pouco. É muito perigoso, né? Qualquer porcentagem ali de água, qualquer momentinho de descuido pode acontecer um acidente. Então a gente fica em cima deles mesmo, aquelas mães bem corujas, né? Melhor prevenido que acontecer uma coisa pior. A gente fica de olho porque um escorregão, né? Já cai com o rostinho na água, então já pode se afogar, engolir água, então por isso que a gente fica em cima. A Lívia tem 6 anos, ela adora se divertir na água e já está aprendendo o que é seguro na hora de entrar na piscina. Eu uso boia na piscina funda com meu pai ou minha mãe. É divertido, refresca quando tá calor. Algumas atitudes simples podem prevenir acidentes mais graves na água. É importante ter sempre a supervisão de um adulto quando eles estão utilizando a piscina, visto que o uso somente de boias não é o indicado. Pode acontecer qualquer tipo de acidente com essa boia e essa criança acabar se afogando. Além dos cuidados com as piscinas em casa, os pais também não podem se descuidar na praia. A dica é sempre ficar perto de um posto guarda-vidas e não tirar os olhos das crianças. Água acima do umbigo, sinal de perigo. Então, quando essa criança estiver entrando demais na água, chamar a atenção dela
Se estiver utilizando boia na praia, tomar cuidado para que ela não fure e também não traga perigo para essa criança, que ela possa se afogar. E lógico, criança sempre precisa da supervisão do adulto. Um acidente grave envolvendo 2 veículos deixou 2 pessoas feridas hoje em uma ponte de Blumenau, no Vale do Itajaí. Com o impacto da batida, os 2 carros foram projetados contra a mureta da ponte e um deles chegou a capotar. A mulher que conduzia o veículo ficou presa entre as ferragens e precisou ser retirada. Uma criança também estava no carro, mas não se feriu. O motorista do segundo veículo foi encaminhado ao hospital. Um estabelecimento foi interditado em Balneário Camboriú por descumprir as regras sanitárias em combate à pandemia. O local promovia aglomerações e foi alvo de denúncia atendida pela Guarda Municipal. O estabelecimento, que já tinha sido notificado e multado, foi interditado por 7 dias. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros precisaram interditar a área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. O motivo, um enxame de abelhas. Os agentes trabalharam para controlar a situação durante todo o dia e, por motivos de segurança, decidiram manter o local interditado. Para a sexta-feira, a instabilidade diminui e o sol predomina em todas as regiões do estado. Chances de pancadas de chuva de verão bem localizadas e passageiras durante a tarde e a noite. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Joinville tem máxima de 33. Blumenau, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Lages, a mínima é de 16 graus. A mínima em Criciúma é de 18 e em Chapecó, a máxima é de 31 graus. E olha, por falar em tempestades, uma forte chuva caiu sobre a cidade de Blumenau no fim da tarde de hoje. A trovoada atingiu principalmente o distrito da Vila Itopava. Dá só uma olhada nessas imagens, elas foram feitas por moradores justamente no momento em que a chuva caía. A chuva era torrencial. O rio que corta a região quase transbordou. Algumas ruas ficaram alagadas e até o momento foram contabilizados apenas prejuízos materiais e, é claro, aquele sufoco que se passa quando começa a chover no Vale do Itajaí. Daqui a pouco, a seguir, você vai ver uma paixão dos catarinenses está pesando no orçamento. O preço do churrasco está nas alturas e não deve baixar tão cedo. A gente volta já. O tradicional churrasquinho, uma verdadeira paixão dos catarinenses, está pesando no orçamento das famílias. Há um ano, os consumidores estão pagando mais pela carne bovina. No balcão do açougue, uma vitrine com pedaços suculentos de carne bovina. Tem de todos os tipos. Costela, maminha, com ou sem gordura. E pelo preço que está, já virou artigo de luxo. Ficou muito caro, sim. Tá. Como é que faz para comprar daí? Agora tem que comprar os quilinhos, né? Diminuir. Sim, agora estamos no frango, mais frango, né? Que a carne está muito cara, realmente. Tem que dar uma variada? Sim, com frango, ovo. Aquele churrasquinho de final de semana? Bem pouco. Bem pouco. A quantidade. Uhum. O jeito é reduzir a quantidade e substituir mesmo. Tanto que o reflexo já é sentido pelos comerciantes também. A compra ainda continua, né? Só que houve uma redução na quantidade de mercadoria que o cliente leva, né? Porque o dólar está caro comparado ao real, então o valor da carne acaba subindo. A gente diminuiu a nossa margem de lucro para também não atrapalhar muito no cliente, né? Porque a gente não pode botar o valor que realmente tem que ser, senão ninguém mais come carne. Desde dezembro de 2019, o valor só aumentou. A cada mês o preço foi subindo e no final das contas, a carne bovina ficou 20% mais cara. Ou seja, se você gastou R$100 para comprar uma quantidade de carne em dezembro de 2019, hoje gastaria R$120. E não foi por acaso que o preço subiu tanto. Além de Santa Catarina não produzir suficiente para o consumo próprio e comprar de estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, o crescimento da procura de outros países pelo produto brasileiro teve grande influência. O Brasil exportou bem mais carne em geral, mas principalmente a carne bovina foi uma das carnes mais exportadas ao longo do ano passado, e isso fez com que reduzisse a disponibilidade no mercado interno. Outro fator é a diminuição na oferta de animais. Produtores vêm aumentando o abate de fêmeas e isso faz com que se reduza a disponibilidade de terneiros, de novilhos para a produção nos anos seguintes.
E um terceiro fator que também tem mexido nesse cenário é o aumento dos custos de produção. Diferentemente do que em outros anos, quando no mês de dezembro o preço sobe e no mês de janeiro, quando a procura cai, o preço também baixa, para 2021 as expectativas de redução no preço da carne bovina não devem se confirmar. A perspectiva é que isso ainda que mantenha preços elevados pelo menos até o final do primeiro trimestre deste ano, quando começam a entrar mais animais no mercado. Os animais que estão a pasto agora eles vão ficar prontos no final de março. Então aí deve-se ter uma estabilização um pouco mais significativa nos preços. Mas não há grandes perspectivas de recuo muito significativo não, porque o custo de produção tende a ficar elevado ao longo deste ano ainda. Pois é, e os catarinenses entraram em 2021 com o desafio ainda maior de manter as contas em dia. Impostos, material escolar, os presentes do fim de ano. Comprei tudo à vista, não comprei nada de prestação. Nada de cartão de crédito? Nada. Porque agora vem as aulas, né? Também tem que pensar nisso, PTU, essas coisas, né? Manter as contas em dia. Esse é um desafio que o brasileiro já enfrenta há bastante tempo, mas não é só isso não. 2020 foi um ano fora da curva e muita gente sofreu e ainda sofre com a perda do emprego. As pessoas diminuíram a sua renda, perderam os seus empregos, consequentemente elas têm contas para pagar o dia a dia para viver, então elas acabaram precisando compor a renda através de empréstimos. Uma pesquisa feita no mês de dezembro apontou que mais de 66% dos consumidores estão endividados. O dado é novo, mas os vilões são antigos: cartão de crédito e cheque especial. Quase 80% das famílias brasileiras afirmaram que usam o cartão para as contas do dia a dia, mantendo ele como a principal modalidade de endividamento. E ao mesmo tempo a taxa de juros ela não diminuiu. Cartão de crédito, cheque especial, então por isso que as pessoas, para tentarem conviver o seu dia a dia pagando as suas contas, elas acabaram aí pedindo empréstimos, o que aumentou bastante o endividamento das famílias aqui no estado de Santa Catarina, né? Para alguns, o cartão de crédito não é problema. Tem gente que no cartão se perde, eu compro no cartão, mas eu consigo controlar bem. Mas tem gente que não quer nem saber desse recurso porque já teve problemas no passado. Tem dinheiro, compra, não tem, espera. Porque o cartão de crédito, eu concordo que ele é muito prático, útil, mas às vezes a pessoa perde, né? É 30 aqui, é 20 ali, mas no somar, no final... Então eu optei por isso. O jeito é colocar tudo na ponta do lápis e buscar meios de economizar. Olha, a primeira coisa que eu falo é reunir toda a família e fazer um check-up, né? O que a gente tem de receita, ou seja, salário, o que vem de renda para a família e quais que são os custos. Aí você vai separar o quê? Quais são os custos principais, né? Aluguel, aquelas coisas que você realmente não pode viver sem. E tudo aquilo que for supérfluo, que a gente fala, você vai cortando. As pessoas agora, nessa questão de pandemia, muita gente começou a renegociar suas dívidas porque os credores eles estão dando descontos de até 70%, 80%. Além disso, também renegociar juros. Renegocia que essas dívidas às vezes conseguem ser 70%, 80% mais barato. Então, só tem que ir até o credor também para você renegociar, porque hoje está todo mundo disposto a renegociar. E falta pouco para o Enem. As provas vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Uma prova que surgiu pela primeira vez em 1998 e com o objetivo de avaliar a capacidade dos estudantes que concluíam o ensino médio. Muita coisa mudou. Em 2009 ele ganhou um formato diferente, que é o formato de hoje, dividido por áreas, competências, habilidades. E é uma prova com característica bem de vestibular e vem ao longo desses últimos anos criando cada vez mais uma cara de vestibular. Pois é, mais de 20 anos se passaram e o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, é hoje a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil. Inclusive, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina não vai ter prova de vestibular. O ingresso, nesse momento, para o primeiro semestre, vai ser só pela prova do Enem. Então, os alunos têm que se preparar para essa prova, substituindo a prova de alguns vestibulares. Uma avaliação de forma integral ou como complemento ao vestibular. Qualquer pessoa que terminou o ensino médio pode participar do exame, bem como os estudantes que estão prestes a concluí-lo. Mas não tem como negar. Esse Enem, onde são esperados 5,7 milhões de participantes, vai ser diferente. Bom, o Enem que estava programado para 2020
foi cancelado. Todo mundo sabe, por conta da pandemia, foi riscado do mapa, apagado do quadro. Está programado para acontecer agora em 2021, nesse mês de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que o aluno vai ter que se desdobrar em 2 para fazer bonito no dia da prova. Tínhamos que nos reinventar, nós estudantes, de uma forma diferenciada, né? Longe do convívio ali da comunidade escolar, perto devido à tecnologia. O ano inteiro eu estudei muito, vi todas as videoaulas, fiz os exercícios, fui nos pontões diariamente das matérias que eu tinha mais dificuldade e acompanhei os meus desempenhos nas provas e nos simulados. Ter uma estratégia bem traçada pelo estudante nos trabalhos online pode fazer a diferença, como explica o professor Henrique. Você pode pegar algumas provas anteriores e também focar nas questões que você considera mais simples. Tá? Porque a prova do Enem ela é feita através de graus de dificuldades. Então tem questões fáceis, médias e difíceis. O problema é que essa questão não vai estar escrito lá, essa questão é fácil. Então na hora que você lê a questão, você tem que ver se você gosta daquele conteúdo, se você realmente aprendeu e não seja teimoso. Porque é uma prova muito extensa. Então se você ficar perdendo tempo numa questão, você deixa de ter tempo para fazer as outras, que talvez você conseguiria fazer com muito mais facilidade. Essa estratégia é importante para você fazer a prova com tranquilidade. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Amanhã às 7h20 a gente se encontra aqui de novo. Até lá.